Vamos lá, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast Mulheres de Verdade. Mais do que um podcast da Seta, Mulheres de Verdade é um movimento, né, que apoia esse novo momento da mulher profissional, da mulher mãe, da mulher madura, da mulher que está amadurecendo, da mulher que faz escolhas, da mulher que carrega os pesos. Então, desde muito tempo, contaram pra gente uma mentira. Que mulher precisa ser forte, que mulher líder não treme, que mulher competente consegue fazer tudo o tempo todo. E isso é uma mentira. Porque nós fazemos, mesmo com competência, com liderança, em alguma escala ou outra de liderança, nós fazemos com cansaço mesmo, nós continuamos com nossas culpas e nós seguimos pensando: será que não dá para ser um pouco diferente? Será que a dor que dói em mim dói nas outras também? Será que a gente, conversando, consegue ter algumas respostas que ajuda a tirar a culpa de dentro da mochila? Então, esse podcast é também sobre isso. Então, vamos começar. Eu já começo agradecendo aqui as nossas convidadas, a Catarine Gabriel, química, com mestrado no IME, diretora técnica de operações da Seta, minha sócia que carrega também aí um monte de gente, um monte de responsabilidades. Obrigada por ter vindo, Catarine. Obrigada, Lília. É um prazer todo meu estar aqui com mulheres de verdade incríveis. Ótimo. A Rafaela, muito obrigada. A Rafaela, nossa querida Rafinha, Rafa Fonseca, engenheira agrícola e ambiental, diretora de fomento, né? Uma pessoa incrível para falar de projetos, de inovação, de dinheiro. Rafaela, seja muito bem-vinda. Obrigada, Lília. Obrigada pelo convite. E a nossa queridíssima Juliana, eu sou fãzona. Juliana, secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Niterói, mas acima de tudo, mãe de 4 filhos. E mais do que isso também, engenheira de produção, com mestrado em economia, com doutorado em engenharia de produção também, que carrega junto com ela uma energia maravilhosa, né, Juliana? Uma energia, um trabalho, pessoas, propósito. Muito obrigada por estar aqui hoje também. Gente, eu estou muito apaixonada por vocês. Vocês são muito maravilhosas, muito feliz de estar aqui, ver esses rostinhos aqui do meu lado, para a gente contar um pouco da gente, mas antes de tudo, a gente mostrar que a gente está uma para outra. Muito, muito obrigada, muito feliz, muito bom bater esse papo aqui. Olha, que legal, que gostoso. Então já vamos começar começando, né? Vamos para a primeira pergunta do nosso primeiro bloco. O nosso primeiro bloco, ele significa muito. Ele é o Tirando o Crachá. E a primeira pergunta do Tirando o Crachá, eu vou para a nossa convidada, Juliana. Juliana, conta pra gente, Juliana, quando foi a última vez que você se sentiu insuficiente? Gente, começou pesado, hein? Gostei. Hoje, agora, nesse momento, pode ser a última vez, aí 1 segundo atrás. Perfeito. Sinceramente, me lembro desde quando eu nasci. A primeira memória minha é de ser insuficiente. Eu acho que eu nasci com um chip, assim, que está sempre achando que eu preciso fazer mais, preciso entregar mais. Não acho que isso seja a ansiedade em si, mas acho que é sempre uma vontade de lutar por algo maior. Acho que é o que me moveu, é um chip que me moveu desde da minha existência mesmo. Então, insuficiente, não porque eu acho que eu não fiz muito, mas eu acho que eu posso fazer mais. Muito interessante, Juliana, concordo com você. E você, Rafinha, fala pra gente, qual foi a última vez ou quando você se sente insuficiente? Exatamente isso, assim, acho que a maior parte do tempo, né? Assim, eu moro longe dos meus pais, a Lília também, e a gente sabe como que passar um aniversário longe a gente se torna insuficiente porque eu não tô ali do lado deles. Alguma coisa que acontece com eles, aquele momento que você chega em casa e fala, eu vou dar atenção pro marido. E assim, eu não tenho nem mais força para dar atenção pro marido, porque eu já tô exausta, já tô cansada. Então, assim, é sempre aquele momento de gente, olha, eu poderia estar fazendo mais, eu poderia estar fazendo diferente. Mas é aquilo, a gente tem que equilibrar os pratos da maneira que a gente consiga atender tudo e todos, né? Exatamente, me vejo nisso tudo também.
E você, Kati, conta pra gente, quando que você se sente ou se sentiu insuficiente? Concordo com todas aqui e vou trazer também um ponto das mães que são líderes. Então, eu me sinto insuficiente toda vez que uma filha precisa de mim e a empresa também. E eu só sou uma. Não consigo estar no mesmo, né? Ali conciliando a empresa, conciliando os filhos. E eu reparei que isso me faz ser humana. Então, não me desqualifica, né? Me faz me sentir humana. Então, é nesse ponto, quando a filha precisa e a empresa também. Nossa, muito interessante. Eu concordo com todas vocês. Eu me sinto insuficiente, por sinal, eu estava me fazendo essa pergunta e estava tentando encontrar, daí eu via pontualmente, eu me senti insuficiente quando naquele projeto eu estava em dúvida sobre tal ponto. E aí eu comecei a ter essa conversa comigo mesma e cheguei à conclusão que eu me sinto insuficiente todos os dias. Porque eu planejo que eu vou acordar, aí eu vou para academia, e aí eu vou fazer aquela minha alimentação saudável, aí eu vou me deslocar presencialmente até o centro, e aí eu vou fazer aquele monte de reuniões, e aí eu vou dar aqueles feedbacks que eu preciso dar, aí eu vou estudar para entrar naquela outra reunião que eu coordeno aquele grupo de trabalho ou aquele projeto, e como eu me cobro, tá sempre aqui na régua máxima de competência, e aí nesse meio tempo eu tenho que ver onde é que o meu filho tá, para ver se ele já chegou na universidade, que o Rio é uma cidade perigosa, aí eu não posso esquecer do afeto, eu tenho que mandar uma mensagem pro meu marido para dizer que eu tô com saudade, para perguntar como é que tá. E vai sendo essa loucura ao longo do dia. É esse o roteiro. E aí é o meu pai e minha mãe que estão ficando idosos, que eu me culpo por não estar lá, então eu queria também colocar na agenda uma ligaçãozinha, uma chamada de vídeo. Aí tem a minha alimentação, a minha terapia, a nutricionista. Gente, todos os dias eu vou dormir e antes de dormir eu penso, o que eu fiz hoje? Aí eu vou contando, passa de 10 sempre. E mesmo assim, eu me sinto insuficiente. E o bom, né, meninas, que ser insuficiente não é uma falha, é ser humana. É bom a gente trazer, né? Eu acho que o ponto foi aquele que eu falei, né? Você pode se sentir insuficiente desde que você não ache que você não fez nada. Exatamente. Simplesmente só você olhando para o futuro e querendo entregar mais. Mas reconhecer seu esforço é muito importante. Reconhecer o tanto que você faz. Eu acho que isso que muda um pouco a nossa forma de ver esse problema. Mas eu acho que isso também, Juliana, excelente. Isso vem assim desde da criação da mulher. É o fazedora, ela faz a comida, ela faz a limpeza da casa, ela faz... Cuida dos filhos. Cuida dos filhos. Ela é fazedora. Então, eu acho... E que bom que a gente hoje consegue discutir isso, para quebrar o fazedora e passar a ser o ser vivo, ser humano, né? E eu acho assim, eu não quero deixar de fazer essas coisas, eu não quero deixar de ser mãe, eu não quero deixar de participar das coisas da minha casa, eu só não quero que seja um trabalho invisível. Exato. Como que não seja valorizado o mérito de estar ali também. Eu acho que a gente se torna excepcional no mercado de trabalho porque a gente aprendeu a rodar muitos pratinhos. Isso é um diferencial para a gente incrível, mas não ter o reconhecimento, né, da sociedade, do tanto que a gente entrega, tendo tantos pratinhos assim, que eu acho que às vezes nos faz adoecer mais. Perfeito. E se você também é uma mulher de verdade e você também sente essa sensação de ser insuficiente, fala com a gente, comenta, escreve nos comentários, entre em contato para a gente discutir, conversar um pouco mais sobre isso, porque essa é uma realidade de nós, mulheres de verdade. E nós precisamos discutir, falar mais sobre isso para poder encontrar caminhos, né? Então agora vamos para a próxima pergunta. Essa é uma pergunta que eu vou começar com a Catarine. Você já sentiu que precisava escolher entre ser a mulher e a profissional, Catarine? Sempre. Principalmente, né, nessa parte quando a gente é mãe, né, mãe de 4, então super ali. Verdade, gente, Catarina é mãe de 4 também. 4 meninas. A gente precisa destacar que nessa mesa a gente tem 2 mulheres com 4 filhos. Aí, ó. Não, uma salva de palmas. Então, assim, isso também foi bem no início, né, da minha carreira. Eu consegui ver essa diferença onde tinha essa cobrança ali meio que silenciosa, né? Quando muito ali da minha fala, ela tinha que ser validada. Isso me machucava, né? Muito no início, mas me ensinou bastante. E hoje eu me sinto muito mais segura, porque eu entendo
da minha essência. Eu preciso ser quem eu sou. Eu preciso estar ali inteira e não moldada. Perfeito. E você, Rafa? Então, acho que sempre, porque assim, quando eu entrei até na Seta, foi o meu primeiro emprego, foi o meu primeiro emprego CLT. Eu era bolsista da Embrapa, então foi aquele momento onde a Lília me ensinou tudo. E foi aquele passo a passo, onde eu fui aprendendo e tudo mais. E assim, eu precisei provar muito, porque quando olha pra mim, fala assim, nossa, mas ela não vai saber de nada do que tá aqui falando. E a Lília sempre, quando vai entrar numa reunião, ela fala assim, você é a pessoa que mais sabe dessa reunião, sobre o assunto. Então é aquilo que, assim, eu tô ali porque eu sei que eu preciso estar ali. E no início era aquilo, eu só ouvia. Eu parava e ficava só ouvindo. E depois eu falei, não, eu tô aqui porque eu posso estar aqui. Então eu posso estar ali presente, eu posso opinar, eu devo opinar. Entendeu? Sem medo. Sem medo. Exatamente. É isso mesmo. Juliana, e você? Você já sentiu que você precisava escolher em algum momento entre ser a mulher e ser a profissional? Dissociar uma figura da outra? Eu acho que início de carreira, quando as inseguranças são grandes, né? Eu me tornei mãe antes de me tornar adulta. É eu verdade. costumo dizer isso. Então, assim, na minha vida adulta eu já era mãe. Então eu tinha essa insegurança, mas hoje eu decidi não fazer essa escolha. Eu posso estar num domingo e falar assim, olha, mamãe vai precisar escrever um roteiro que veio aqui na minha cabeça sobre um problema que surgiu sobre o Brasil, eu vou sentar para escrever. Como eu posso também estar numa reunião com executivos e ligar minha filha doente, com febre, e falar, desculpa, gente, eu vou precisar sair. Então, eu estou plena o tempo inteiro o que eu sou. Eu sou essa pessoa complexa, que preciso priorizar o tempo todo. Agora, se meu filho, como já aconteceu, mãe, eu não estou achando meu celular. Ele me liga, eu vou falar, filho, nesse momento, isso não é prioridade para mamãe. E aí, isso é um aprendizado para ele. Eu não tenho culpa de não estar lá, porque o que eu fiquei muito... O que eu pratico muito, eu acho que eu estou sabendo fazer muito bem, é priorizar, fazer essa priorização desses desafios de acordo com essa ética que eu quero que essa minha família tenha. É uma ética que valoriza o trabalho, uma ética também de ter muito amor, muito acolhimento. Então, acaba que minha família também está aprendendo um pouco isso. À medida que eu digo, algumas horas eu digo não, mas algumas horas eu digo sim, quando eles esperavam que eu não ia dizer sim. Então, já tive horas que eu voltei de uma viagem para estar junto dos meus filhos em algum momento, porque eu priorizei naquele momento, eu achei que era importante. Agora é isso, é a gente tomar decisão o tempo todo. Isso não é fácil, né? Mas a gente vai aprendendo, vai praticando, e é uma musculatura que a gente vai ganhando. E é muita responsabilidade, mas eu estou confiante, cada vez assim, a maturidade tem me feito ficar muito forte. E estamos no caminho certo, né? Estamos muito melhores do que ontem. E isso que você falou caiu assim perfeito para mim, né? Que tem muito a ver também com uma outra pergunta, né? Que é a pergunta, você já chorou antes de uma reunião? E eu vou compartilhar com vocês aqui um momento, né? Quem tem família tem problema. E eu tinha um podcast agendado para um determinado horário. E meu filho é um fofo, Renan, te amo. Renan tem 20 anos. Mamãe te ama também. E a gente entrou numa rota de discussão que envolvia uma discussão emocional e o horário do podcast andando e eu era a pessoa convidada e eu apertei o botão do pause. Eu fiquei durante 3 horas com ele, tendo aquela conversa dura, resolvendo aquele problema emocional, porque algo me tocou, por exemplo, me dizendo, Lilian, o que é importante? O que você tem que priorizar nesse momento? E eu tinha que priorizar a figura de mãe. E sei que eu saí muito chorando. Eu fui para o podcast chorando. Não por um problema de insegurança do que eu ia falar, mas por tudo aquilo assim da maternidade que me movimentou aquele dia, né? E quando eu cheguei lá, eu fui com aquele reboco, né? Você vai com a massa toda de reboco, né? Base e tudo mais que você pode ir passando para corrigir. E eu consegui falar tudo que eu queria falar naquele podcast. E foi assim... depois eu fiquei pensando, como é que deu certo? Né? Dissociar, separar uma coisa da outra, ou seja, até quando dá errado,
quando a gente consegue assumir esses papéis de priorizar o que é importante nesse momento e saber que a Lilian profissional não vai deixar a desejar na hora que ela tiver que chegar, que ela tiver que atuar, me deixou uma mulher mais madura, a ponto de hoje eu também entender, sabe? Que tá com febre, tá doente, a gente precisa fazer escolhas, né? Sem dúvida. É o tempo todo, na verdade. Agora, sobre isso de chorar, eu vou ter que contar. Tem o ano passado, eu sentei, não vou falar a pessoa que eu sentei, porque senão eu vou expor essa pessoa. Claro. Sentei para uma reunião para definir meu futuro político. E eu já estava decidida que eu queria vir candidata, né? E essa pessoa ela tem capacidade de organizar as nominatas, enfim. Eu não posso falar muito, mas o importante é o caso. E aí eu sentei, a gente começou a conversar e eu falei, eu quero vir candidata a deputada federal. Essa pessoa falou, não, mas não tem vaga para você. Não tem vaga para você. Aí eu comecei com os argumentos naturais, né? Veja por esse ponto, veja por aquele ponto, usando totalmente a razão. E a pessoa falou, não, mas não tem vaga para você, não, comigo não tem jeito, não vai ter vaga, você não vai candidata. E aí eu me desandei a chorar. Eu comecei a chorar. Eu sou muito transparente, eu sou chorona. Eu choro naturalmente, muito, muito bem, assim. Eu não tenho problema de me emocionar, ficar com o meu olhinho brilhando. Às vezes uma reunião importante já aconteceu comigo, mas esse caso eu comecei a chorar mesmo. E aí a outra pessoa, que era um homem, começou a me olhar, se manteve duro e começou a falar, não, porque não tem vaga. Aí eu só falei assim, olha, eu vou vir candidata, só isso que eu te falo. Eu vou ver outros caminhos e vou achar esse caminho, mas eu vou vir. Eu sei que eu saí daquela reunião, eu contei pra todo mundo que eu chorei, eu não tive vergonha nenhuma. Perfeito. Porque, assim, eu tô falando da maturidade. A gente passa a ter orgulho do que a gente é. E eu, às vezes, fico falando, olha, eu sempre fiz terapia na minha vida, gosto. Eu vou trabalhar na terapia para entender esse meu choro. Eu acho que esse meu choro disse alguma coisa, até hoje eu não consegui entender. Porque eu acho que eu vi que aquela pessoa não estava pela razão comigo. E eu, pela razão que é o caminho que eu sempre busco, eu não ia conseguir resolver. Então, assim, ficou num campo que não estava no meu, não era meu decidir. Eu acho que o choro veio disso, da minha incapacidade de resolver com argumentos. Mas eu ainda vou procurar entender, mas assim, eu tive o maior orgulho de chorar. Eu contei para todo mundo, eu não tive vergonha nenhuma, e eu falo para outras pessoas importantes, eu chorei aquela reunião inteira, eu saí com o nariz vermelho, e pronto, vou ser candidata, e acabou. E é isso que importa. E é um ser vivo, é um ser humano, né? Exato, eu sou chorona porque eu sou muito transparente. Quando eu chego preocupada, as pessoas sentem, quando eu chego chateada, as pessoas sentem. Então, é isso, é meu jeito de ser, assim, muito eu. E assim, a gente tem um ponto que nos entrega, né? O nariz. O nariz. Vermelho na hora. A rema. Você pode tentar dar aquela... Mas na pontinha ali vai estar sempre vermelho. Então, o olho inchado. Se chora no dia anterior, o olho fica... Não, e foi aquele choro de ficar assim... Quase copioso. Não consegui parar. Olha... Exato, mas enfim, eu não escondi, não é uma coisa que eu tentei esconder, é uma coisa que eu podia não falar para ninguém, que nunca ninguém ia saber. E estou aqui no podcast contando, porque eu acho que é uma coisa que me define muito. É a forma que eu me entrego nas coisas, é uma troca, é uma forma muito verdadeira. Não tem reboco, assim, não tem reboco que esconda o que eu sou, né? Não dá. E isso é fantástico, poder ter essa originalidade, ter sentimentos, né? Porque, gente, eu queria ser a She-Ra, eu queria ser a Mulher Maravilha, mas hoje eu quero matar essas duas, você me desculpa. Que botaram isso na nossa cabeça. Porque a gente dá conta de tudo e ao mesmo tempo tá ali sorrindo, tá plena, tá com a maquiagem pronta, a sobrancelha tem que estar assim. E o interessante é que a gente não parou de fazer isso, né? Quem de nós aqui não pega e não tá preocupada com a estética? A gente tá. Sim. Com a carreira, a gente tá. Com a maternidade, a gente tá. Uma situação de mulher de verdade, né? E você, Rafa, conta pra gente quando é que você chorou antes de uma reunião. Antes de eu contar, quando eu chorei, ontem eu me cheguei em casa e falei assim, meu Deus, eu não fiz a sobrancelha, eu não fiz nada, como é que eu vou estar no podcast amanhã? Aí eu me senti desesperada, aí eu virei pro meu marido e falei assim, eu não tô tendo tempo pra nada, eu sempre fui ajeitadinha e tal, e agora eu não tô isso. Aí eu falei, eu vou no shopping que lá deve ter algum lugar. Cheguei no shopping, o shopping estava abarrotado, tinha um show de K-pop e tinha uma criançada que eu tive que ir pelo escanteio assim pra conseguir chegar. Aí finalmente achei um único local e assim,
Deus, ilumina a moça pra fazer uma sobrancelha bem, porque se ela fizer cagada, eu maravilhosa. vou estar na merda. Maravilhosa, tá linda. E assim, aí ele só me mandou mensagem e falou assim, e aí, você conseguiu? Eu falei, graças a Deus, achei um único local. Então assim, voltando pra pergunta, né? Porque quando eu chorei, eu sou chorona também. A minha mãe é muito chorona, qualquer coisa, o narizinho dela já fica também vermelho. E assim, é que às vezes a gente se sente insegura de estar ali. Eu falo, meu Deus, eu preciso passar mostrar ali que eu sei, que eu tô ali, que eu tô dando aquela atenção. E assim, tá tudo sendo bombardeado ao mesmo tempo, né? Ligação, e-mail, não sei o quê. E a gente tem que estar em todo momento. Aí eu olhei e falei assim, eu não vou conseguir. Aí, sabe quando você veste a camisa e fala assim, eu vou dar o meu melhor. E eu sou a pessoa que mais sei ali daquela reunião sobre aquilo. Aí, visto a camisa e vou. Mas assim, já chorei antes, já chorei depois. E a gente se ajeita e vai. E vai com medo mesmo. Perfeito. E é muito interessante isso que você compartilhou, que ontem deu 8 horas da noite, eu estava no shopping fazendo a minha unha também. Tá linda. Muito bom. Que você, Cátia. Então, vou já trazer aqui que vocês trouxeram essa informação. Ontem eu vi que eu precisava pintar o cabelo, utilizei quem? Meu marido. Então, maridos, né? Ótimo. Vocês aí que incentivam, né, as suas esposas, perfeito, é isso mesmo, né? Porque a gente tem que estar aí sempre bela, não deu tempo, ele que pintou, acho que ficou bom, ficou mas a gente certinho. vai marcar um horário Depois com eu vou dar o telefone pra vocês, amor, obrigada, viu? Tá vendo, Então, assim, marido? Meu marido, olha, tem outros maridos que estão pintando meu cabelo, cabelo. cuidou direitinho, obrigada. Então, isso maridos... Ainda E tem assim, isso, né? O cabelo branco. Né? Nossa, nem fala. Não tem o que é cabelo branco? Não sei. O que é cabelo branco? Tem vários. Então, com 4 filhas, gente, tem muito cabelo branco. Então, brincadeiras à parte, já chorei muito, meninas. Já lavei o rosto, já respirei fundo. Não lembro, assim, de um episódio. Foram vários. Eu sou muito sensível, muito sentimental. A verdade está estampada. E quem olha pra Cátia não pensa. E acham que eu porque sou a Cátia é muito uma mulher emotiva. forte, é uma mulher que... A gente fala que a Catarine é do departamento de BO. Exato, Né? vem Então- tudo pra mim. Vem pra mim que eu resolvo. Mas eu sou muito sensível e muito verdadeira, assim, de forma expressiva, né? E o que eu posso dizer para vocês? O que assim a gente aprendeu com tudo isso? Nós somos líderes mais conscientes, né? Eu acho que não tem problema em sentir, né? Muito pelo contrário, isso só nos torna ali mais forte nesse sentido. Então, liderar, é importante a gente falar aqui, não tem problema em sentir. Chorar, se desabafar é orgulho. Que bom que a gente tem esses sentimentos, né? E eu queria complementar uma coisa, né? Porque eu trabalhei com educação há muito tempo, né? Ainda trabalho, mas trabalhei com gestão de grandes escolas. E eu sempre parava para pensar, por que o menino tem que ser criado para não chorar? Exato. Porque eu acho que porque é tão bonito você externalizar Botar seu sentimento. concordo. Eu acho que deve ser muito duro você formar um adulto não permitindo ele se emocionar. Então, eu acho que é uma coisa que os homens precisam se aprimorar nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode mudar. Eu vejo um futuro que a gente vai ser muito mais igual, os dois ali se ajudando, tanto o homem quanto as mulheres trabalhando juntos, mas eu acho que na formação isso a gente precisa falar para os meninos. Sim. Chorar é legal, você perdeu, pode chorar, é normal. E eu já Exato. vi, eu sou do interior do estado de Santa Catarina, então o tradicionalismo ainda tem um peso muito forte. E eu vi um jovem passando por uma situação de uma dor extrema, que ele não conseguia chorar, porque ele falava que homem não chora, sabe? Aquilo assim, cara, doeu no meu coração, sabe? E é aquilo que ele não tá conseguindo ser ele mesmo. Exato. Ele tá ficando por trás de uma máscara. Pois é, aí E a gente não pode achar que ser eficiente é não ser a gente mesmo. Por isso Exato. que a gente tem que ter orgulho dessas lágrimas, porque é uma coisa legal. eu ouvi falar uma vez num grupo que eu tava que chorar é lavar a caixa d'água. E é justamente isso, né? A gente precisa lavar a caixa d'água. Verdade, Porque... a gente sai forte depois, né? Isso! Sempre também. E agora vamos então para o nosso próximo bloco. Esse bloco tem perguntas assim, que são aquelas perguntas que eu vou até tomar água para poder fazer, viu? Tem suspense. Tchan, tchan, tchan. Vamos começar pela Juliana. Juliana, Vamos. existe culpa em ser ambiciosa? Olha, boa pergunta. Primeiro, culpa é uma palavra que não existe mais no meu vocabulário e eu não estou falando isso aqui de fachada. Realmente, na minha vida adulta aqui,
chegando aos meus 50 anos, culpa é algo que eu não carrego mais. Eu carrego muito mais a palavra culpa no ambiente profissional. Na minha vida pessoal, eu não falo sobre culpa mais. Às vezes, uma pessoa que eu dispensei, achava que eu repenso, eu fui justa, se eu devia ter feito. Então, ali é um processo que eu ainda trato mais profissionalmente a culpa, né? Agora, sobre ser ambiciosa, eu vou falar também uma coisa que vocês não vão acreditar. Eu sinto que as pessoas me admiram pela minha ambição. Eu sinto que as pessoas batem palma pela minha ambição, elas entendem. Ótimo. Talvez por ser uma ambição que não está muito ligada a dinheiro, mas a projetos, né? Meus projetos são ambiciosos. A minha régua é muito alta. Eu falo para os meus parceiros, você está preparado para elevar a sua régua? Então, assim, para trabalhar comigo, você vai ter que elevar muito a sua régua. Então, eu vejo que as pessoas batem palma para a minha ambição e eu acho isso muito legal, né? Porque realmente eu só trabalho com projetos muito ambiciosos e grandes. Eu nunca estou na mediocridade, eu nunca trabalho na média. Então, eu acho que talvez por isso eu não sinta a rejeição das pessoas, porque não está muito associado ao dinheiro que eu vou ganhar com aquilo, mas ao que eu vou entregar, né? Então, a minha entrega são sempre entregas que as pessoas esperavam muito menos. E eu, pela minha ambição, meu jeito de ser, eu surpreendo. Então, eu não me sinto, não é um peso para mim, não me sinto culpada. Perfeito. E, pelo contrário, vejo que as pessoas batem palma. Então, tá tudo ótimo, tá resolvido esse ponto. Perfeito, perfeito. E eu concordo com você em gênero, número e grau. Vou responder essa pergunta também, né? Eu não vejo problema. Eu acho, inclusive, que a ambição salva muitas mulheres, salva muitas pessoas, né? Eu vim de uma infância mais humilde. E se eu não tivesse um dia... uma vez eu fui julgada por uma coleguinha que tinha uma condição financeira muito maior, né? Que ela falou, você é muito pobre para ir nessa festa. E depois eu fui trabalhar na terapia há muito tempo, isso. E uma terapeuta, ela conseguiu, antes de falecer, ela me falou uma coisa muito importante. Você tem que agradecer a ela, porque ela despertou em você ambição. Que se ela não tivesse despertado essa ambição, você não seria uma mulher que cresce, que leva outras mulheres crescendo junto com você e que vai crescendo financeiramente, em termos de conhecimento, em termos de trabalho. Então, assim, eu não vejo problema. E, por sinal, eu acho que todo mundo precisa ter um nível saudável de ambição. O que não pode ter é ganância, né? Isso. Se a pessoa tiver, hoje em dia, tudo tá tudo bem, né? Eu sou uma pessoa ambiciosa, reconheço isso, não sou gananciosa, divido muito as coisas que eu tenho, procuro sempre olhar para o próximo que não é tão próximo. Sim. E às vezes eu até me pergunto, gente, o que eu estou me metendo ali também, né? Mas se eu vou, com a minha ambição, vou crescendo, eu vou conseguindo, porque às vezes não compartilhar, né, numa situação ou em outra. Então, queria compartilhar também essa resposta. Isso, muito legal. Eu queria até trazer, antes de passar para vocês, um caso que na educação, a gente não pode ser extremista, porque a gente achar que a educação precisa mudar não quer significar que existem coisas boas, né? Por exemplo, a avaliação, ou um educador chegar e falar algumas coisas mais duras, ou uma reprovação, né? Às vezes eu ouço algumas amigas falarem assim, porque eu ouvi de um professor que eu precisava ser reprovada, e aqui filha ligando, vamos priorizar, precisava ser reprovada e eu hoje virei isso, virei aquilo. Eu falei assim, mas de repente você virou porque justamente você foi reprovado, porque justamente alguém falou que você precisava rever os seus processos e a forma que você estava lidando com os seus problemas. E, de repente, a aprovação te deu isso. Então, a educação tradicional, às vezes, tem coisas que são duras, mas ainda são necessárias. E olha que eu sou uma pessoa que acha que a educação precisa mudar muito. Mas é isso, a gente não... precisa, às vezes, ouvir coisas duras para... Com certeza. Aquilo não foi um diagnóstico de câncer, gente. Aquilo é alguém dizendo para você, olha, você foi insuficiente. Certas horas a gente precisa ouvir isso. Né? Que não é seu caso, que é um caso que não é o seu, porque o seu caso era super preconceituoso que falava para você. Mas, de repente, te deu uma gota de realidade, como a sociedade é medíocre em certas horas, né? E me fez um bem danado. E é claro, eu não vou expor a pessoa, mas hoje, quando eu vejo onde a pessoa está, e aonde ela chegou, e aonde eu ando, e o propósito que eu tenho, eu fico muito feliz dela ter me falado isso um dia. Agradeço. E você, Cátia? Isso, vou trazer esse assunto
Gente, peraí, vamos cortar, claro. vamos mostrar isso ao vivo? Vamos. Qual é o problema que minha filha está ligando? Oi, tudo bem? Mulheres de verdade com filhas de verdade. Mulheres de verdade, ela ligou Oi. 3 vezes, gente. Então tem que É entender. urgente, tem que Quando entender. liga 3 vezes, a gente tem um combinado, né? Quando liga 3 vezes é porque é muito importante, né? Eu posso comer antes? Eu não vou, você vai. Raquel vai definir isso com você, tá bom, amorzinho? Mamãe tá gravando o podcast. Aí, pode. Beijo. Amo Beijo. você. Tá todo mundo dando tchau. Ó, Tchau, tchau. beijo, amo você. Pode. É que pra ela era importante Eu falei, saber se ela filha, ia se liga Exato. 2 vezes, é porque é muito importante. Ela ligou 3. Era muito importante pra Pra ela. ela, Saber certo. se ela pode comer antes de tomar banho. É o nível De de prioridade dela, não a minha. E tá tudo bem, Tudo né? bem. Mas foi bom pra gente contar um pouco da realidade. Ai, foi bom pra aliviar o seu coração também, porque se meu filho me liga 3 vezes e eu tô no Exato, lugar, eu fico exato, desesperada. Exato. E puxando, Foi. né, o gancho de maternidade, a ambição me ensinou que eu não precisava ser uma mãe perfeita, né? Que eu precisava ser só uma mãe honesta, inteira, uma mãe que eu construísse. Então isso eu sou grata à Mas ambição. você é perfeita para os seus filhos. Exato. Essa palavra exato. você pode usar. Exato. Não se sinta. Eu me use. sentia exato. Porque a eu perfeição queria- nem sempre tá sempre. Eu me cobrava esse tempo todo, eu tenho que ser perfeito, tem que ser perfeito. E depois eu vi que eu sendo ali inteira, sabe? Isso é Estando perfeição. com eles, era a perfeição. Exato. A minha definição de perfeição. Momento de perfeito. qualidade, né? Exato. E a ambição que me levou. E você, Rafa, conta pra gente. Ah. O que é que você acha que existe culpa em ser uma mulher ambiciosa, em ser ambiciosa? Não, claro que não. E assim, é aquilo que a gente sempre fala, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, assim, você ter um sonho gigante também vai dar trabalho do mesmo jeito. E outro dia eu estava escrevendo um projeto que eu não queria saber o quanto que eu ia ganhar naquele projeto, mas eu queria dar o meu melhor, porque não era da minha área. E a minha ambição ali era ser Ai, eu aprovada tenho isso naquele também. projeto. Exato. E a gente conseguiu. E assim, virei noite e aquele momento que eu tinha aquele tempo marcado ali para poder colocar no sistema. E assim, eu olhava e falava assim, meu Deus, eu não vou ter nem como comer. Aí minha mãe olhava pra mim, que ela veio me visitar, olhava pra mim e falava assim, não tem problema, eu tô aqui, eu vou te ajudar. Ela me dava comida na boca enquanto eu tava ali, ó, colocando o projeto no sistema. Lembro desses Por quê? Eu tinha que entregar. E eu finalizei 10 minutos antes. Olha. Virando noite e tal. Eu Parabéns. falei, eu preciso disso. Ah, E ali foi o momento que eu fui ambiciosa. A Lília virou pra mim e falou assim, não é pra você pegar esse cliente. Eu falei, mas eu já peguei. Eu vou entregar. Deixa eu te dar uma notícia, então. Eu já peguei. E eu vou entregar. E a gente vai ganhar de novo ele. Vamos. Não tenho dúvidas. Já tô torcendo. 3 mulheres ambiciosas Nossa, e ousadas. É isso mesmo. Competente. E agora vamos Muito. falar daquilo que mexe com todas nós, né? Que é aquela bendita, daquela infeliz que você já tirou da sua vida. Eu quero uma nó, pelo amor de Deus, que é a bendita da culpa, né? Vou começar pela Rafa. Rafa, se você pudesse tirar da sua mochilinha uma culpa, que culpa você tiraria? Olha, eu acho que de estar um pouco mais presente ali. Porque eu saí de casa, eu tinha 18 anos. Eu morava no interior do Rio. E, assim, eu faltei muita coisa. E eu tenho culpa de não estar ali presente quando a minha avó precisou de mim. De não estar ali presente quando meu pai estava mal. Então, era aquela coisa de que... Por que eu não estava lá? Porque eu estava aqui. Fazendo outras coisas. Vendo que também era bom. E eu tive que equilibrar os dois pratos. E falar, meu Deus... Eu preciso dar um suporte lá, mas também dar um suporte do lado de cá. Então, é aquela culpa de não conseguir estar presente sempre quando eu preciso. Mas as outras pessoas também entendem agora de que eu estava aqui pelo meu futuro. Sim. E é onde a gente tem que segurar o coisa e falar, calma aí, eu tenho que estar um pouquinho em cada lado. Então, sempre quando eu tenho aquele tempinho, eu falo, eu vou lá, visito, tô ali um pouco presente, chamada de vídeo sempre com a família. Às vezes tô no carro, chamada de vídeo. Tô no mercado, sair da academia, porque é o momento que eu tenho de me tornar um pouco presente ali com eles. Coisa que eu não consigo estar lá sempre, então... Nossa, isso é muito assim, eu me identifico muito com isso, porque eu também, a minha família mora a 1.400 quilômetros daqui, e eu tô aqui há 21 anos, então essa é uma culpa que... E quando acontece alguma coisa com o familiar, então essa culpa triplica, né? Então... E é aquilo que a gente não consegue chegar lá, eu tô em 1 hora. Não, eu não tô em 1 hora.
Eu tô aí, no mínimo, pelo menos em 3 horas pra mim. Na Lili é muito mais. Então eu Mas não consigo atender uma emergência. Mas é importante tirar essa culpa, né? Porque ela só sobrecarrega, ela só pesa, e a gente não é para o nosso futuro, até porque é a continuação da história, né? Exatamente. E Ju, antes do orçamento, da política pública, da inovação, existe uma mulher de verdade. Você falou pra gente que já se livrou, já ressignificou a culpa, né? Mas se você pudesse tirar uma culpa, tem ainda alguma culpa para tirar dessa mochila? Eu acho que aquilo que eu falei, eu acho que no trabalho eu reflito muito sobre ser justa, né, nas minhas decisões. Quando você passa a decidir muita coisa, eu tenho medo de perder, a fábrica está ficando muito grande, muitas decisões, e eu tenho medo de não ser justa em algumas decisões, principalmente quando elas impactam pessoas. Então, uma dispensa, uma escolha de um projeto em detrimento de outro. Então, eu acho que eu me culpo um pouquinho isso, eu fico revendo as minhas decisões, porque que eu decido. Na minha vida pessoal, realmente, eu tô muito forte, assim, estou muito forte, porque eu me entrego muito. Eu hoje reconheço o tanto de entrega que tem, né? Meus 4 filhos, eu vivo numa casa que vive lotada, eu recebo minha sogra, eu recebo meus cunhados, eu recebo minha mãe, minha irmã está sempre lá em casa. Então, eu costumo dizer, eu moro numa vila, porque eu criei na minha casa um ambiente de encontros. Então, é o lugar que eu faço o Natal, é o lugar que faz o Réveillon, é o lugar que acontece a Páscoa, é o lugar que o domingo a gente está junto. Então, isso me dá uma clareza do que eu construí. Eu consigo olhar muito de perto. E meus filhos adultos também estão num ciclo muito virtuoso, profissional, e muito independentes. Eles são emocionalmente independentes, eles são profissionalmente independentes. Então, isso está me dando essa força de conquistar isso. Nem sempre foi assim, eu acho que é uma trajetória, mas eu estou num ponto de equilíbrio muito gostoso de não falar de culpa na minha vida pessoal. Ai, perfeito, gente. Vamos se livrar dessas culpas, porque a gente não cresce com elas, a gente se martiriza com elas. É um tempo perdido, né? Convido você também a tirar suas culpas de dentro da mochila, seja na análise, seja com a amiga, seja com um amigo, seja com aquele filho que você gosta de conversar, seja com alguém próximo, até mesmo alguém distante, se livrar das culpas. A gente precisa para poder eliminar a Mulher Maravilha, né? Então vamos lá agora para o nosso próximo bloco. Vamos falar um pouquinho de poder de decisão. Juliana, como é que é uma mulher decidindo orçamento, política pública, desse tema que é o tema que a gente é apaixonada, inovação, ciência, tecnologia, de uma cidade como Niterói, com projetos maravilhosos, com sandbox em fase 2, com tanta coisa bacana que não existe em muitos lugares do Brasil e existem nessa pasta em Niterói. É o sonho, né? Eu estou no lugar que eu sempre sonhei. É difícil, porque é muita responsabilidade. Hoje em Niterói são 500 mil habitantes. Como eu falei, eu elevo a régua, então quando eu começo a estudar a configuração da inovação do estado do Rio, eu falo, não tem um projeto como o nosso aqui no estado. E aí eu começo a ver que a gente vai ter que estar falando para o estado inteiro. E a gente começa a fazer uma rede no estado inteiro. E, de repente, quando eu me dou conta, a gente está fazendo política de ministério. Então, a gente está falando com o Brasil, porque a gente está com parceiros internacionais que estão fincando o pé no primeiro lugar da América Latina, em Niterói. Então, eu falo, a gente está falando com o Brasil inteiro. Então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande, mas isso me move muito, porque eu acho que eu estou preparada para isso. E eu acho que poucos estão preparados como eu. Eu tenho essa autoestima. E eu falo, é muito interessante, porque em inovação, a gente estuda também o lado psicológico desse inovador e da pessoa que assume esses riscos, né? E eu sempre falo, a autoestima é uma coisa muito importante. Não é aquela autoestima narcisista, de que a pessoa se ama. Pelo contrário, eu me chicoteio muito. Eu sempre sou eu tentando tirar o máximo de mim. Mas, por outro lado, eu acho que eu consigo, né, assumir esse desafio. Não é de me achar a melhor do mundo, é diferente, tem que pontuar isso, mas de achar que eu posso, eu consigo. Se outra pessoa faz, eu também posso. Então, é essa autoestima de achar que consegue entregar os projetos. É bem diferente do narcisista de se achar, né? Então, a gente assumiu essa responsabilidade, que eu acho que hoje é uma responsabilidade para o Brasil, de ter um distrito de inovação que efetivamente
faça uma rota desde a pesquisa, com uma rede de pesquisa montada entre os principais centros de inovação do Brasil, e vá até lá na ponta com a startup, com o empreendedor, fazendo eles se comunicarem. Eu acho que esse vai ser o único mesmo. Então, é desafiante, mas eu amo isso. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, gratidão, máxima gratidão ao prefeito de ter me confiado esse desafio e espero corresponder às necessidades desse Brasil que hoje é tão carente de projetos que não sejam vitrine. Eu preciso falar isso aqui. O Brasil hoje está cheio de projetos vitrine, projetos que inauguram, mas depois não viram política pública concreta. Eu costumo falar para o prefeito, eu não estou preocupada em inaugurar o prédio. Eu estou preocupada em formar a pessoa, em startup, criar a solução. O recheio daquilo é o que me move, né? Então, em tempos onde a gente demanda tanto de políticas públicas efetivamente sérias, honestas no sentido intelectual da palavra, não apenas no sentido da corrupção, eu acho que faz muita diferença o que a gente está fazendo. E isso é muito importante, né? Porque a inovação, a gente veio em ondas, né? A gente fez um vídeo uma época, né? Das ondas, veio a onda da qualidade, depois da onda da qualidade a gente teve a onda da inovação. E a gente está nessa onda há alguns anos já. E ainda é mato alto em muitos territórios. E quando a gente vê o poder público, né? Uma mulher na frente dessa pasta, pensando no A a Z, né, na pesquisa básica pura, até o teste em escala piloto, até a introdução nisso numa startup ou numa empresa, até na maneira como aquilo vai de fato chegar no mercado, até na qualificação profissional para conseguir fazer aquele produto ser produzido naquele processo novo, muito mais automatizado, muito mais eficiente energeticamente do que no passado, com custo acessível, que entre na vida das pessoas, que ainda consiga caber na pasta do empresário um espaço para ele investir em marketing, porque, gente, é muito lindo você criar um produto novo. Agora, cadê o dinheiro para você fazer marketing disso? Né? Porque, assim, falar com o seu público. Eu sou sócia de uma importadora, sou sócia de uma indústria de PVC em Santa Catarina e sou sócia fundadora de uma empresa de consultoria que trabalha com fomento para inovação. E fui colaboradora pública a vida inteira. Então, eu tenho, assim, uma visão, primeiro, de quem estava dentro dos órgãos públicos, do como aquilo não chegava nas empresas. Aí, eu ajudei, né, junto com as minhas sócias, a levar isso para as empresas. E também usamos nas nossas empresas, lá em Santa Catarina. E eu vejo que a gente tem hoje o maquinário mais moderno, o processo produtivo mais incrível, a mangueira mais resistente do Brasil. E como transformar isso? Como descomoditizar isso? Né? Então, tem ainda uma alça, que é essa alça do beleza. A inovação aconteceu, o produto saiu. E agora? Como que o empresário que fez aquele financiamento para a inovação consegue ter a segurança que ele vai dar a volta, né, naquele investimento com aquele produto? Então, nos Estados Unidos já tem a inovação de marketing contemplada no Manual de Oslo, né? A inovação de design, e aqui a gente ainda está produto-processo. Então, você tem... quando eu vejo mulheres assim, que estão nessa pasta, eu me sinto, sabe, livre para poder falar sobre isso. É uma pasta que 90% das pessoas que eu recebo são homens. Porque eu não estou apenas no setor, que o setor da tecnologia é um setor ocupado por homens, mas a área da economia que mais exclui as mulheres é a política. Então, eu estou na política em tecnologia, ou seja, eu estou assim, numa convergência que praticamente é dominada por homens. Então, eu acho que você descreveu a complexidade do processo de uma maneira perfeita, porque são muitas camadas e não adianta atuar só em uma. O que eu venho defendendo é que as engrenagens existem, mas as porcas não. A gente precisa botar a porca, fechar essa engrenagem para elas estarem conectadas e se impulsionarem, porque hoje está cada uma rodando sozinha, sem estar num sistema se retroalimentando. Exato. Quando a gente olha só a universidade, a gente vê pessoas extraordinárias ali, mas a gente não vê aquelas ideias saindo de lá e analisando o mercado e analisando as demandas, ou a gente vê, por exemplo, grandes empresários sem verem... acostumados a fazerem o mesmo, sem entrarem na rota de inovação, porque não conseguem dialogar com o que tem de novo, o que está saindo de disruptivo, né?
Então, e tem esse meio tempo que é o fomento, que é o governo fazendo a sua parte, colocando fomento. Eu estimo que 65 bilhões de reais existem todo ano para fomento no Brasil, diversos fomentos, sejam setores regulados, sejam o setor lei da informática, lei do bem, enfim, ou próprios linhas de financiamento privado que existem. Só que os empresários que estão efetivamente interessados em inovação ou os pesquisadores de inovação, eles não estão entrando numa trilha que chega até o final, que chega no mercado, que comunica com o mercado. Que chega no lucro, porque ele também tem que ter lucro, não nota fiscal. O final é nota fiscal, né? O final tem que virar nota fiscal, porque é onde você vai gerar renda. Porque, na verdade, é o que eu falo, as pessoas me perguntam, você ama inovação? Eu amo gerar emprego, eu amo um Brasil virtuoso, eu amo um Brasil que tem oportunidade para os jovens. É esse Brasil que eu amo. E como eu vejo um mundo no futuro onde a inovação ela é transversal, ela não é mais uma caixinha dentro da empresa, então, para mim, é um mindset que eu preciso instituir, tanto nos empresários quanto também nos pesquisadores. Perfeito. E eu acho que essa é a história que completa. E assim, eu estava até falando antes da gente começar que é bonito quando a gente faz um trabalho numa empresa que a gente fala que a inovação não está só no laboratório, ela está em tudo. Aí, outro dia chegou um cara da manutenção e falou assim, eu acho que eu tenho um projeto de inovação. Então, eu falei, nossa, aí eu realmente olho e falo, eu estou conseguindo levar o conhecimento para todo mundo dentro da empresa. Perfeito. Então, assim, ele olhou e falou, eu não sei se cabe, mas eu falei, não, pode trazer toda a ideia, é muito bem-vinda, que traga muitas outras. E assim, os empresários, às vezes, eles desconhecem todos os benefícios que eles podem ter. Por isso, eles não estão lá. Sim. É por falta de conhecimento. E quando a gente encontra uma mulher empresária, como a gente encontrou na semana passada, e pode levar isso também, é muito bacana. Porque como vocês mesmos estão falando aqui, né? É majoritariamente ainda masculino, né? Esse nível de C-level nas empresas brasileiras. E, Kati, como que é falar de dinheiro, de investimento, de decisão, de inovação, né? Você que está aí na coordenação e trabalha com vários empresários falando sobre os projetos, como que é ser mulher? Tem alguma diferença? Como que você se sente quando você está atendendo uma empresa e são só clientes, só homens os técnicos? Isso. Hoje já não tem muita diferença, porque como a gente estava conversando, está na essência, está na gente, né? Então, quando a gente se posiciona, tudo começa a fazer sentido. Mas complementando aqui, é interessante porque a gente chega a mostrar, às vezes a pessoa ali, ela está fazendo inovação e nem sabe que ela está fazendo inovação. Então, muitas das vezes é gratificante a gente, olha, o que você está fazendo é inovação. Ele, mas o que eu estou fazendo é o de rotina, é o que eu faço sempre. Então, hoje eu não consigo sentir essa diferença, né, de ter uma mulher ali na frente. Antes, sim. No início eu precisava ali ser validada, né? Geralmente tinha por um homem, né? Mas hoje não, eu consigo me posicionar, vejo projetos interessantíssimos, um bom relacionamento, tem clientes aí que a gente leva para o coração, fala final de semana, vê algo interessante, olha, trouxe aqui para a sua empresa, vê se não faz sentido, e tem essa troca, né? Então não se resume ali só no dia a dia. Então, você vai vendo, você vai levando, você tem essa troca e crescendo para ambos os lados. E assim, complementando um pouquinho a fala da Kati, hoje a gente vê que a gente tem recurso público aí para muita coisa. E convencer o cliente de que, cara, você não vai tirar o dinheiro do seu bolso para colocar ali naquela inovação. Você tem recurso público para isso. E mostrar por A mais B como é que isso funciona. E que funciona. E funciona. E que é a dúvida deles. Outro dia a gente estava em um cliente que ele era familiar, de uma empresa pequena. Aí ele falou assim, mas eu não acredito nisso. Eu falei, me dá só um voto de confiança. Só um. E ele falou, tá bom, então vamos lá. Eu vou fechar com vocês. Aí a gente foi descrever o projeto, assim, e no final ele ganhou. E ele falou assim, eu não acreditava que recurso público era... Para minha empresa. Para minha empresa, que existia. Para mim era um cavalo... Uma coisa um unicórnio. Mas isso eu vou te falar, é erro do governo, né? É erro de como comunicar isso. É aquela coisa que às vezes faz a lei, mas não está preocupado com a aplicação da lei. Sim. Então, assim, a gente tem que comunicar melhor essas oportunidades. Eu também falo muito para as universidades, eu falo, olha, hoje vocês podem ganhar mais dinheiro com fomento, com pesquisa, do que às vezes com mensalidade. Stanford hoje tem mais alunos de pós-graduação do que de graduação, porque ele vê que a pós-graduação é onde está gerando pesquisa, inovação.
e onde eles estão fazendo o volume de receita deles. Então, a gente tem que estar atento a esses movimentos e que para o Brasil vai ser bom. Por que a gente defende? Porque para o Brasil vai ser bom ter esse dinheiro rodando nessa pauta, que é uma pauta que vai colocar o Brasil no século XXI, porque a gente ainda está capengando para entrar, efetivamente, no nosso operacional. E esse é o propósito, né, da Seta. Justamente levar essas oportunidades, né? Então, a gente sai aí de uma consultoria qualquer e acaba se tornando diferenciada por isso. A gente leva essas oportunidades. Tem um nicho muito claro, né? Exato. Uma inovação com propósito, a gente levar essas possibilidades. E a gente está aqui, não deixamos de estar inovando, falando da mulher de verdade. Tirando Perfeito. um pouco dessas máscaras, sem perder também o conhecimento, essa troca de falar sobre inovação, sobre fomento, sobre política pública. Mas nós estamos chegando agora no final desse podcast maravilhoso e vamos para algumas perguntinhas que são assim, a bate-bola, né? Sim. A perguntinha bem direta, né? Ninguém sabe, mas eu faço uma moqueca baiana maravilhosa. Meu marido, sempre que a gente vai fazer uma confraternização lá em casa, ele vai... Você pode fazer a moqueca? Então, essa seria a bate-bola. E você, Ju? Ninguém sabe, mas eu... Eu vou te seguir, vou te copiar, vou falar igual você. Ninguém sabe, mas eu não cozinho nada. Nem arroz. Tô Não com a me Ju, sou do levem time pro da fogão, Ju. pelo amor de Deus. Sou do Posso time da varrer Ju. casa, passar roupa, limpar banheiro, mas cozinha não é minha praia. Ótimo. E você, Rafa? Ninguém sabe, mas eu... Ninguém sabe, mas eu faço molho pesto. Ah, verdade. Olha, Chega um dia. O marido da Verdade. Liz mandou uma mensagem e falou assim: Rafa, como é que você faz mesmo aquele seu molhinho? Aí eu passei a receita mais ou menos e falei: olha, mas você tem que ir provando, tá? Então, assim, dá um bom caldo aí. E você, Kati? Taranã. Eu sou a CEO da minha casa. É ali onde tudo começa, onde tudo eu vou falando, vamos ali, vamos fazer daqui. Ai, que E delícia. eu vou. E é assim que eles me veem, eu sou apaixonada pela minha família. Mas isso você Amo não precisava demais. falar, não, que eu já sabia. Eu sabia disso, sim. Você não precisa nem falar. E mais uma perguntinha de bate-bola agora. Perfeito. Eu não dou conta de tudo. Mas eu dou muito mais conta de coisas do que a média das pessoas, principalmente se a gente se Também. comparar com o homem. Isso aí. Verdade. E você, Rafa? Eu não dou conta de tudo. Eu acho que é exatamente isso, porque, assim, a gente nunca vai dar conta de tudo, mas a gente tem que aprender a segurar muitas coisas ao mesmo tempo. E, assim, a gente trabalha fora, a gente chega em casa, meu Deus, eu ontem falei, eu tenho 2 semanas que eu não consigo botar roupa na máquina. Aí eu fui, botei roupa na máquina e separa daqui, e o Marcelo traz as roupas junto, cada um bota em uma máquina, porque elas são 2. E o bom é que ele ainda olha e fala assim, cara, eu tô vendo que você não tá dando conta, então vamos juntos. Porque aí é onde a gente mais consegue longe, trabalhar em conjunto. Porque os 2 trabalham fora. Então, acho que esse é o ponto de que, assim, eu não dou conta não, mas a gente vai ali que vai dar certo. E você, Kati? Eu choro, eu respiro fundo, eu grito e arrumo a maquiagem, estou pronta para recomeçar. Tô contigo também, sabe? Perfeito. E tem meu remedinho também. Eu não dou conta de tudo. Eu tomo remédio, vou na psicóloga, eu me sinto insegura, eu choro, Massagem, eu brigo, massagem. É isso mesmo. E agora indo, né, pro nosso encerramento, aquela pergunta final, né? Vou começar novamente aqui pela Ju, que está Claro. mais próxima. Ju, se você pudesse dar um conselho para uma menina de 12 anos que ainda não tem perspectiva profissional, que ainda não tem toda essa questão da Xirra, da Mulher Maravilha, que conselho você daria para ela? Nossa, porque eu tenho uma filha, né, de 9 anos, que vocês viram, e eu tenho muitas coisas que a gente quer passar a mensagem para elas, né? E quando a gente se olha, eu acho que a maternidade da menina, eu sei que era para ser rápido, mas Não, é potente pra gente, Muito. porque eu tenho 3 meninos e uma menina, mas é potente porque a gente se vê no lugar dessa Exato. menina de 12 anos. Mas eu acho que eu diria para ela, eu falaria para ela que a inteligência é o atributo principal da beleza.
O belo precisa da inteligência. Então, eu acho que eu fui muito massacrada no meu passado pelos paradigmas de beleza. E eu vejo que hoje essa geração está mais ainda, né? Com o Instagram, com toda a indústria de cosméticos chegando firme. A gente busca o belo, é bonito buscar o belo, mas nunca abandonar o caminho principal, que é a busca de uma inteligência, do conhecimento, né, do aprimoramento. Eu acho que é isso que eu falaria para ela. Muito, muito especial, muito especial. E você, Rafa, o que você diria para a menina de 12 anos que está lá no interior do Brasil, que ainda não tem noção se quer ser médica, advogada, engenheira? O que você falaria para ela? Que conselho você daria para ela? Eu acho que assim, você precisa começar, você não precisa saber para você começar, mas você precisa iniciar. E depois você vai ganhando conhecimento. Meu pai sempre fala, minha filha, eu vou te dar conhecimento, que isso ninguém vai te tirar. Então é dali que você não precisa perder sua essência. Você vai criando sua casquinha ali, mas a sua essência ela vai ficar. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai ter a sua briga ali diária, mas você precisa começar. E vai criando a casquinha, sendo ali perseverante, que as coisas vão chegar. E você, Excelente. Kate, que tem quatro meninas. Botando elas 4 aqui na minha frente. Quatro meninas. 3 filhas, né? São 3 filhas e uma enteada, que é minha filha de coração. Não tem diferença nenhuma, então são minhas filhas. Tenho muito orgulho delas. Mas eu falaria para elas não ter pressa, tá? Para se encaixar. E também não ter culpa de ser sonhadora, ambiciosa, sensível. E que a carreira que ela escolher, ela não precisa perder a essência dela. E que, acima de tudo, né, confiar em Deus. Porque, olha aqui, né, esse resultado da mão para você. Eu acho que é a prova viva dúvida, da gente estar total. aqui. E é isso, confia que dá tudo certo. Isso é muito lindo, esse é um momento muito especial, né? E eu falaria para essa menina, tá tudo bem. Você não precisa escolher a sua profissão agora. Você não precisa escolher se você vai ser magra, alta, gostar de funk, querer optar por ser uma mulher troféu ou uma mega profissional, né? Tá tudo bem. Estude e tente se estudar. Tente pedir quanto antes um autocuidado com acompanhamento de um psicólogo, de uma psicóloga. Se eu pudesse dar um conselho, eu daria esse. E assim encerramos, né, o nosso podcast, sabendo que mulher de verdade não é perfeita, mas pode ser prefeita. Não é invencível, mas que a gente usa a capa da super-heroína, a gente usa e às vezes dá uma satisfação muito grande. E que a gente continua tentando ser uma mulher melhor, uma mãe melhor, uma amiga melhor, uma sócia melhor. E eu sou muito feliz aqui por ter você, Catarine, como minha convidada. Eu também. Minha sócia, você também, Rafa. E você, Juliana, por ter vindo até aqui nos prestigiar. Gratidão do fundo do meu coração. E esse é o fim do nosso episódio Mulheres de Verdade. Se você se reconheceu aqui no nosso bate-papo, compartilha com suas amigas, compartilha com seu marido, porque às vezes ele vai ouvir que o marido da Catarine pinta cabelo. Compartilha com seus filhos, que às vezes os filhos podem também entender o que é um pouco de prioridade. Compartilha, porque quanto mais a gente compartilhar, mais a gente vai quebrar esse estigma de ter que ser perfeita o tempo todo, de ter que dar conta de tudo. Então, conto com você também. Obrigada. Beijo. Beijo.